Salve Maria a todos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, esse canal de evangelização católico. Nesses vídeos que eu venho fazendo essa semana, na semana anterior, sobre esse documento, Amoris Laetitia, é um documento muito atual, né? Quem vem acompanhando os outros vídeos desde o vídeo 1, percebe o quão valioso que é essas palavras desse documento. É assim também com todos os documentos da igreja. A gente pode estar lembrando um documento, por exemplo, que é o penúltimo, se eu não estou enganado, sobre o relacionamento dos casais. Tem esse documento da união dos casais, Unacarum, né? Então, a igreja vem aí, ela assistida pelo Espírito Santo, revelando todo o resto, pois ela é assistida pelo Espírito Santo, porque quem é o fundador da Igreja Católica? Jesus Cristo. Então vamos continuar de onde paramos. Já ia iniciar o número 27, a ternura do abraço. Então já vou, de agora em diante, já continuando o documento, ok? Número 27. Como distintivo dos seus discípulos, Cristo pôs, sobretudo, a lei do amor e do dom de si mesmo aos outros. Mateus 22, João 13. Vamos ler ao menos um trecho desses? Como, por exemplo, Mateus 22, versículo 39. Mateus 22, versículo 39, mas a gente tem que saber o contexto no qual é inserido isso. É lógico que em Mateus 22, 39, está escrito exatamente isso aqui, ó. E o segundo semelhante a esse é: amarás teu próximo como a ti mesmo. E aqui está até entre parênteses aqui dessa frase aqui. Essa frase aqui é tirada lá do Levítico 19, versículo 18. Só que essas aqui são palavras de Cristo. Vamos entender em que contexto que Jesus falou essa frase. É assim que a gente faz. Então vamos um pouco antes. Esse versículo que eu citei é no versículo 39 do capítulo de 22 de Mateus. Mas vamos voltar um pouco no versículo 34. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus são aqueles que não acreditam em ressurreição, tá? Reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Sempre os fariseus põem à prova, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então esse trecho ele já fala do que estava escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Continuando, agora já é o 38. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. E o último versículo, já encerrando esse trecho: nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Se resumem, não está anulando os 10 mandamentos, não. É só saber ler o que está escrito, né? Mas, por que eu vim nesse trecho mesmo? Por causa do que foi citado aqui no Amoris Laetitia, número 27, como distintivo dos seus, como distintivo mesmo, tá? Como distintivo dos seus discípulos, Cristo pôs sobretudo a lei do amor e o dom de si mesmo aos outros. Então esses dois mandamentos, no caso o resumo, né? Que são os dois mandamentos, esse é o resumo dos 10. Então essa doação de si para os outros. E continuando o documento, Cristo pôs sobretudo a lei do amor e o dom de si mesmo aos outros, e o fez por meio do princípio que um pai
ou uma mãe costumam testemunhar na sua própria vida. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Aqui já é João 15:13. Vamos conferir em João 15:13. E lá está escrito assim, João 15:13, exatamente o que o documento está mandando. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos, que é exatamente o que eu li ali naquele documento. Mas é assim que a gente faz para poder entender o Espírito Santo agir. Em que contexto foi falado isso? Então vamos voltar um pouco antes. Aqui é sobre a videira e os ramos. Vou voltar para o versículo 1 do capítulo 15 de João, tá? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui já está no sentido espiritual, aqui está falando do sentido já do julgamento. É nesse sentido que Jesus está falando. Continuando, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, ou seja, Cristo, né? Em Cristo. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. É muito profundo essas palavras. E é o que? A gente tem que estar em Cristo, de início, já está em dia com os sacramentos. E também, além de estar vivendo na vida em comunidade, está praticando e vivendo o que Cristo pede. É lógico que cada um de nós temos os nossos defeitos. Isso Deus entende, Deus sabe, né? Então, continuando. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Aqui ele está falando de inferno, tá? Se permanecerdes em mim e as palavras, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Deis muito fruto. Você viver o que Jesus pede. A gente só vive o que Jesus pede porque Deus está mandando uma graça, não por nós mesmos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, é nesse contexto que foi falado esse versículo, né? No qual, aqui continuando, vou voltar um pouquinho antes para poder entender por que a gente foi nesse trecho. E o fez por meio do princípio que um pai ou uma mãe costumam testemunhar sua própria vida. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Frutos do amor são também a misericórdia e o perdão. Nesta linha é emblemática a cena que nos apresenta uma adúltera na esplanada do templo de Jerusalém, primeiro rodeada pelos seus acusadores e depois sozinha com Jesus, que não a condena, mas a convida a uma vida mais digna. João capítulo 8, do 1 ao 11. É aquele trecho da adúltera, pega em adultério, no qual queriam apedrejá-la. Aí Jesus diz assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí sobra só os dois, e aí ele vai, alguém te condenou? Não. Então, não peques mais, vá em paz. Né? Continuando agora no versículo, no número 28 do documento Amós e Letícia. No horizonte do amor essencial, na experiência cristã do matrimônio e da família, destaca-se ainda outra virtude, um pouco ignorada nesses tempos de relações frenéticas e superficiais, a ternura.
detenhamo-nos no terno e denso Salmo 131, em que, como se observa, aliás, em outros textos, a união entre o fiel e o seu Senhor é expressa com traços de amor paterno e materno. O salmo aqui, que no caso, ele aqui é citado, é o Salmo 131, que está falando da união entre o fiel e o seu Senhor, é expressa com traços de amor paterno e materno. Salmo 131. Vamos conferir lá como é que está lá esse Salmo 131. E lá está desta maneira. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenha calma e sossego a minha alma. Tal como uma criança no seio materno, assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Então aqui é esse abandono em Deus, nós fiéis nos abandonando em Deus, né? E continuando o documento, lá aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê, um recém-nascido que dorme nos braços de sua mãe depois de ter sido amamentado. Como indica a palavra hebraica gamul, trata-se de um menino que acaba de mamar e se agarra conscientemente à mãe que o leva ao colo. É, pois, uma intimidade consciente e não meramente biológica. Por isso canta o salmista: antes me acalmo e tranquilizo como criança saciada no colo da mãe. Salmo 131 ou 130 no versículo 2. Paralelamente, podemos ver outra cena no qual o profeta Oséias atribui a Deus visto como pai estas palavras comoventes. Quando Israel era criança, eu o amava. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Oséias, capítulo 11. Então, já vou fechando por aqui, já temos 12 minutos. No próximo vídeo eu continuarei no número 29 do documento. Aqui a gente percebe como Deus cuida da gente. A Bíblia A Bíblia, ela é um livro espiritual. Então, é um livro que a gente tenta ali viver, entender, pede auxílio ao Espírito Santo para poder estar entendendo, e as coisas vão sendo esclarecidas em nossa mente e em nosso viver, ok? Salve Maria a todos. Muito obrigado por estar acompanhando esses vídeos aqui no meu canal.